Antes de orarmos, pare por um instante, respire fundo, silencie o mundo à sua volta e abra o coração, porque antes de pedir, precisamos ouvir. Antes de falar com Deus, precisamos deixar que a sua palavra fale conosco. É nesse encontro entre o silêncio da alma e a voz divina que nasce a verdadeira oração. Não como um ritual, mas como o fôlego da alma. Uma vida sem oração é uma vida sem direção. É como tentar navegar em um oceano sem bússola, tentando sobreviver com as próprias forças. A Bíblia diz em Tiago 5, 13 e 18, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Cada palavra desse texto é um lembrete de que a oração é resposta para toda situação. Se há dor, ore. Se há alegria, ore. Se há pecado, arrependa-se e ore. Se há esperança, alimente-a em oração. Porque a oração não muda apenas o que está ao nosso redor, ela muda o que está dentro de nós. Quando dobramos os joelhos, o céu se abre. Quando o coração se rende, o Espírito fala. E quando o nome de Jesus é pronunciado com fé, o impossível se curva diante dele. A oração é a ponte entre o poder divino e a fraqueza humana. É onde o medo se transforma em força e a dúvida em confiança. Hoje, Deus quer te lembrar. Você não precisa de perfeição para orar, precisa apenas de sinceridade. Amém. Agora que você ouviu esta palavra, se ela tocou o seu coração, não saia sem agir. Cada vez que você interage com uma mensagem de fé, o algoritmo entende que o Evangelho precisa ir mais longe e você se torna parte disso. Deixe o seu amém nos comentários para declarar publicamente que você crê no poder da oração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez seja justamente a semente que vai mudar uma vida. Curta este vídeo e inscreva-se no canal, porque toda semana novas mensagens, orações e palavras de poder são publicadas para fortalecer sua fé e restaurar sua esperança. Ative o sininho para que cada nova oração chegue até você no momento certo. Às vezes, uma notificação é o jeito de Deus te chamar para conversar com Ele. Que esta seja a sua forma de dizer: Senhor, eu creio, eu quero estar mais perto de Ti. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem caminhar com uma força que não se abala, mesmo quando o mundo desaba ao redor delas? O segredo não está na sorte, nem na ausência de problemas. Está na presença constante de Deus, e essa presença é cultivada na oração. Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é uma promessa vazia, é uma chave espiritual. Quando você ora com fé, o invisível começa a se mover. O que é impossível aos olhos humanos se torna possível nas mãos do Criador. Elias, um homem comum, experimentou esse poder. A palavra diz que ele tinha natureza semelhante à nossa, mas quando orou, o céu respondeu. Ele não era perfeito, mas era persistente. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha comunhão com aquele que as possui. E quando ele pediu, o céu fechou. Quando clamou novamente, a chuva voltou. Isso mostra que o poder da oração não está em quem ora, mas em quem ouve. É por isso que quando você fala com Deus, o universo escuta, porque o Pai nunca ignora a voz de um coração sincero. Não é o tamanho da sua fé que importa, mas o tamanho do Deus em quem você crê. Talvez você esteja cansado, sentindo que suas orações não passam do teto. Mas saiba, Deus escuta até o silêncio. Ele entende lágrimas. Ele traduz suspiros. O céu inteiro se inclina quando um filho fala com o Pai. Glória a Deus. Muitos acreditam que Deus só fala quando responde com milagres visíveis. Mas o céu também se manifesta no silêncio. Às vezes, o Senhor não muda as circunstâncias porque está mudando o seu coração. Ele não remove o peso, Ele te fortalece para carregá-lo. A oração não é apenas pedir, é alinhar.
É quando a sua vontade se curva diante da vontade de Deus e o seja feita a tua vontade se torna mais forte do que o faça o que eu quero. Jesus nos ensinou isso no Getsêmani. Diante da cruz, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Essa é a oração mais poderosa que um ser humano pode fazer, a de quem confia mais no plano de Deus do que nos próprios desejos. Talvez você tenha pedido algo e não viu resposta. Talvez esteja orando há anos e o silêncio parece cruel. Mas o céu não esquece orações. Nenhuma lágrima de fé é desperdiçada. O mesmo Deus que ouve o clamor de um profeta, ouve também o sussurro de uma alma cansada. Ele trabalha no tempo certo, de maneiras que você ainda não entende. E enquanto espera, ele está moldando você. Ele está te tornando mais forte, mais maduro, mais parecido com Cristo. A demora não é negação, é preparação. Amém. Quando oramos, nem sempre vemos algo mudar imediatamente ao nosso redor, mas algo sempre muda dentro de nós. O coração que ora é o coração que se fortalece. A mente que se dobra em fé é a mente que se enche de paz. A Bíblia diz em Filipenses 4:6-7: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, a oração não é um meio de escapar da realidade. É o caminho para encarar a realidade com fé. Quando você fala com Deus, o medo começa a perder força, a ansiedade se dissolve e uma certeza silenciosa toma o lugar da dúvida. Deus está no controle. Mesmo quando tudo parece fora do eixo, o céu continua no comando. A presença de Deus é como um vento suave. Você pode não vê-lo, mas o sente movendo as folhas da sua alma. É ali, no quarto secreto da oração, que ele restaura as forças, cura feridas invisíveis e reacende a esperança. Então, mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo, confie. O invisível está sendo transformado. Deus trabalha onde os olhos não alcançam, mas o coração que ora percebe. Glória a Deus. A oração é o ponto de encontro entre o divino e o humano. É o lugar onde a fraqueza se ajoelha diante da força, onde a dor encontra consolo e o impossível encontra solução. O salmista declarou em Salmos 34:15: Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso significa que nenhuma oração sincera é ignorada. Cada palavra que você diz em fé sobe como um perfume diante do trono de Deus. Mesmo quando você sente que está falando sozinho, o céu está ouvindo. E mais do que ouvir, Deus responde no tempo certo. O problema é que queremos o relógio de Deus sincronizado ao nosso. Queremos resultados imediatos, enquanto Ele quer transformação eterna. O Pai não nos dá o que pedimos apenas. Ele nos dá o que precisamos para sermos moldados à imagem de Cristo. A oração verdadeira não é uma lista de pedidos, é um diálogo de amor. É quando a alma diz: Senhor, eu não preciso entender tudo, eu só quero estar contigo. Quando o coração se curva com humildade, o Espírito Santo se aproxima com ternura. Ele traduz as palavras que não conseguimos dizer, interpreta nossas lágrimas e leva ao Pai o que o coração não sabe expressar. E é nesse lugar sagrado de entrega que o céu toca a terra. É ali, em silêncio e rendição, que os milagres começam. Aleluia! Há quem ore apenas em momentos de desespero, mas o verdadeiro poder da oração está em torná-la um estilo de vida. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:17: Orai sem cessar. Não significa passar o dia inteiro de joelhos, mas manter o coração sempre voltado para Deus.
É conversar com Ele enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto enfrenta o silêncio da noite. É viver em constante comunhão, como quem respira a presença divina. A oração é o oxigênio da alma. Quando deixamos de orar, começamos a sufocar espiritualmente. As dúvidas aumentam, o medo cresce e o coração se distancia da fonte de paz. Mas quando o diálogo com Deus é constante, o Espírito Santo habita com liberdade e até os dias mais pesados se tornam suportáveis. Jesus mesmo se retirava para orar. Ele, que tinha todo o poder, escolhia momentos de solidão para estar com o Pai. Isso nos ensina que ninguém é forte o bastante para viver sem oração. A vitória começa no secreto. As grandes mudanças nascem em silêncio, onde só Deus e você sabem o que está sendo construído. Ore até que o seu coração encontre descanso. Ore até que a fé fale mais alto do que o medo. Ore até que a presença de Deus se torne o seu lugar favorito no mundo. Amém. Esperar é uma das maiores provas da fé. Entre o pedido e a resposta, existe um tempo que Deus usa para nos preparar. O livro de Isaías 40:31 declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não é poesia, é poder. É a certeza de que Deus age, mesmo quando o tempo parece parado. Quantas vezes você já orou e achou que nada estava acontecendo? Mas é justamente nesse silêncio, nesse intervalo invisível entre a semente e o fruto, que Deus está te fortalecendo. Ele está te ensinando a confiar, a depender, a amadurecer. A fé não é provada quando tudo dá certo, e sim quando tudo parece estar contra. Esperar orando é o segredo dos vencedores espirituais. Não é cruzar os braços, é permanecer em pé diante do altar, mesmo cansado, mesmo sem respostas, porque você sabe que o Deus que prometeu não falha. Ele nunca chega atrasado, chega completo. Quando você ora e espera com o coração em paz, o céu se movimenta de formas que você nem imagina. O relógio de Deus não atrasa, ele prepara. Cada atraso humano é um alinhamento divino. Então, respire, confie e continue orando. Porque quem espera em Deus nunca perde. Apenas aprende a voar mais alto. Glória a Deus. Quando o coração está cansado, a mente pesada e a alma ferida, a oração se torna um abrigo. Ela é o abraço de Deus em forma de silêncio. A Bíblia nos ensina em Romanos 8:26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que mistério glorioso! Mesmo quando faltam palavras, o Espírito Santo traduz nossas dores e as leva ao trono do Pai. A oração não exige eloquência, apenas sinceridade. Não é o volume da voz que move o céu, mas a verdade do coração. Quando você se derrama diante de Deus, Ele recolhe cada lágrima como quem recolhe diamantes. Ele não se ofende com sua fraqueza. Ele a transforma em força. Onde o desespero termina, começa o agir dele. O Espírito Santo é o companheiro das noites longas e dos dias silenciosos. Quando ninguém entende, Ele entende. Quando ninguém ouve, Ele escuta. E enquanto você fala com Deus, Ele restaura o que o mundo tentou quebrar. A oração não é fuga da dor, é o caminho da cura. É a ponte que leva você do caos à paz. Fale com Deus, fale tudo. Mesmo o que você acha pequeno demais, Ele se importa. E ao terminar, sinta: a paz que excede todo entendimento já está te envolvendo. Aleluia! Há orações que não apenas tocam o coração de Deus, elas mudam o rumo de uma vida inteira. Elias, Daniel, Ana, Davi, todos provaram que o impossível se dobra diante de um coração que ora com fé.
A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é a promessa de um Deus que não apenas ouve, mas responde, revela e transforma. Talvez você olhe ao redor e veja apenas caos. Talvez a luta pareça maior do que sua fé, mas o Deus que abriu o mar para Moisés ainda abre caminhos hoje. O mesmo que restaurou Jó, ressuscitou Lázaro e fortaleceu Paulo, é o mesmo que pode fazer o impossível em sua vida. O problema nunca foi o tamanho da montanha, foi o quanto acreditamos no Deus que move montanhas. A oração é o ponto onde a história muda, é onde lágrimas viram testemunho, onde desespero vira canção, onde derrota se transforma em vitória. Cada vez que você ora, o inferno treme e o céu se manifesta. Não há oração perdida, há processos sendo escritos. Então continue, clame como quem acredita, ore como quem já venceu. Deus está movendo o invisível para realizar o impossível. Glória ao nome de Jesus. Agora, feche seus olhos por um instante. Respire fundo, esqueça o que te cerca e volte o coração para o trono de Deus. Senhor, neste momento sagrado, nós nos aproximamos de Ti, não apenas com palavras, mas com a alma aberta. Tu és o Deus que ouve, o Pai que abraça, o amigo que não falha. Recebe nossa oração como um perfume suave, que cada pensamento, cada lágrima e cada suspiro se tornem adoração diante do Teu altar. Pai, ensina-nos a orar com sinceridade, que a oração não seja uma tarefa, mas uma respiração da alma. Que ela nos leve a um lugar de comunhão tão profunda que nenhum ruído do mundo consiga interromper. Renova nossa fé, restaura nossa esperança e derrama sobre nós a paz que o mundo não pode dar. Quando o medo vier, dá-nos coragem. Quando o desânimo chegar, renova-nos em força. E quando o silêncio parecer pesado, lembra-nos que o Teu amor fala mais alto do que qualquer resposta. Espírito Santo, acende dentro de nós o fogo da devoção. Que sejamos homens e mulheres de oração. Não só quando precisamos, mas em todos os dias da vida. Que cada amanhecer nos encontre com o coração voltado ao céu. Senhor, guarda nossas famílias, cura nossas feridas, sustenta-nos na fé e faz-nos andar nos Teus caminhos. E enquanto oramos, declaramos: Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que esta oração seja um marco, um recomeço, uma nova aliança entre o nosso coração e o Teu. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Glória a Deus.